Esse livro aqui, Profecias do Fim do Mundo, o livro de cabeceira de todo católico apostólico romano verdadeiro, para saber o que então a Santa Igreja aprovou de profecias que falam dos nossos tempos, que são os últimos. Tem na Loja Sagrada Face, www.lojasagradaface.com.br. Tipo do livro para você ter, mas para dar de presente também. Não, professor, mas eu vou dar de presente, o professor nem vai ler. Não importa, você deu. Hein? Você fez sua parte. Vai dar um presente? Dá os livros da paróquia. Aí você fez a sua parte. Hoje, né, estava lá procurando um vídeo nosso, estava vendo vídeo nosso lá de Vida dos Santos, né, e que antes a gente fazia, né, a Vida dos Santos, depois que veio aqui para as profecias, né. E aí deu o que estava passando lá no Santuário de Aparecida ao vivo, missa, entre aspas, deles lá. Estava na hora da comunhão. Não foi isso não, eu estava procurando uma música, eu estava procurando uma música para Pentecostes. E aí eu fui ver uma música lá, se era a que eu estava querendo, estava lembrando, se eu conhecia, se não conhecia, e deu que era deles. Eu falei, tá bom, vai, eu vou pôr assim mesmo, mas não achei que era imagem parada, era na hora da comunhão. E sabe o que estava escrito embaixo? Faça agora a sua comunhão espiritual. E aí começou a aparecer a oração de Santo Afonso Maria de Ligório, que a gente reza aqui. Então o próximo bergoliano que falar para você, como é que vocês fazem sem Eucaristia, filho? Do mesmo jeito que todo católico que assiste a missa pela televisão faz ou pela internet, faz comunhão espiritual. Desde a pandemia, que é assim, mas na verdade desde o início da igreja que é assim. Certo? Então, assim que você não Eucaristia? Não, ao contrário, nós temos comunhão espiritual, e eles lá não sei se tem não, mas a gente tem. Eles não têm a eucarística e a espiritual, vocês têm também não, mas com certeza nós temos. Sofrimentos do Papa, Beata Jacinta de Fátima, 1910 a 1920. Essa visão nos remete ao Papa Bento XVI. Vou ler um trecho hoje, como sempre a gente reparte, né? Numa ocasião, aproximadamente ao meio-dia, Jacinta perguntou a Lúcia, vistes o Santo Padre? E ela respondeu, não. Eu vi o Santo Padre numa casa muito grande, de joelhos diante de uma mesa, com as mãos no rosto a chorar. Fora da casa estava muita gente, e uns atiravam-lhe pedra, outros rogavam-lhe pragas, e diziam-lhe muitas palavras feias. Coitadinho do Santo Padre, temos que pedir muito por ele. Então, meus irmãos e minhas irmãs, esse aqui é o Papa Bento XVI, encerrado lá naquele mosteiro, que foi construído no fundo do Vaticano. Note, ele está diante de uma mesa. Está diante de uma mesa, não é diante do altar, é diante de uma mesa, né? Lá tem o mosteiro, né? Tinha vários espaços lá e tal, com as mãos no rosto a chorar, sofrendo muito. Fora da casa estava muita gente, uns atiravam-lhe pedra, outros rogavam-lhe pragas e diziam muitas palavras feias. Gente, isso foi o que mais aconteceu com o Papa Bento XVI a partir da hora que ele subiu ao poder, porque os golpistas já queriam colocar Jorge Mário Bergoglio lá atrás na eleição do Papa Bento XVI. Quando ele foi para ser eleito, Jorge Mário Bergoglio já era o candidato da teologia da libertação ou da condenação. Para mim não está libertando nada, está condenando quem segue isso aí para o inferno. E ele então foi candidato lá atrás e perdeu. E o Papa Bento XVI ganhou, porque era justamente o Papa, o cardeal Ratzinger, era o candidato do Papa João Paulo II para continuar a obra do Papa João Paulo II, né? E aí, a partir daí, a mídia se voltou contra ele, mas a partir daí, assim, mostravam os ângulos piores, distorciam o que ele falava de bom não diziam, o que ele falava que podia ser polêmico, distorciam, criavam polêmica, e quando não tinha mais nada para fazer, criaram escândalos e mais escândalos em cima dele, de coisas falsas, acusações falsas, gozado, né? Que o Prevost, conhecido como Leão Lobo aí, ele sim tem aí denúncias de acobertamento, quando era bispo, de padres aí pedófilos, e a mídia não comenta nada. O Washington Post, quando ele foi eleito, comentou lá num cantinho do jornal, e ninguém fica fazendo investigação, ninguém fica malhando ele por isso, nem nada. Agora, o Papa Bento XVI, que não tinha nada para pegar, não devia, o que eu falo, não tem problema se você não dá pé para pegar, eles arrumam, eles inventam. Se você não tiver nada errado,
Se não aconteceu nada que eles possam pegar, eles vão mentir, vão inventar e vão pegar do mesmo jeito. Fim de papo. Quem é mentiroso, quem é do diabo, o pai da mentira é o pai deles, essa gente de jornalismo aí que faz isso. Então, muito bem, eles vão inventar qualquer tranqueira, a esquerda é assim, inventa qualquer porcaria para perseguir. E quando o Papa Bento XVI já estava fora do poder, mas do poder temporal, não do espiritual, né? Estava fora do poder administrativo, largou a máquina na mão deles, não tinha outra coisa que ele pudesse fazer, mas continuou com a paz espiritual, essa sim a mais importante, sendo Papa no cativeiro, preso por 10 anos, a sede esteve impedida, ele estava impedido de exercer o seu ministério. A sede estava impedida, não estava vacante não, como agora também não está. Agora a sede está retida, porque Jesus, quando levou o Santo Padre para o céu, naquele 31 de dezembro, ele levou junto o munus apostólico, levou o munus, inclusive Pietrino, levou junto o munus Pietrino, levou a sede de Pedro e foi embora. O Papa continua sendo o Papa Bento XVI no céu, a sede está retida no céu, aqui embaixo ninguém tasca, pode fazer o que quiser, pegar, eles não pegam, não, porque não está mais aqui à disposição do anticristo. Ou contra-golpe aí que o Senhor deu contra os golpistas. Bom, meus irmãos, e aí é claro, né, pedrada para todo lado. Se você pensar que no último ano do Papa Bento XVI, ele passou pelo martírio moral tudo de novo, e os jornais pegaram um fulano lá na Alemanha que resolveu reabrir o processo contra o Papa Bento XVI, mas aquilo lá, o próprio jornal que falou isso no exterior, que deu essa notícia, quando chega no final, esse processo tem muito pouca chance de lograr êxito, porque o tempo já passou, já caducou a causa, já prescreveu, enfim, já não está mais válido, não tem como. Bom, mas o que eles queriam não era um processo de dinheiro criminal, o que eles queriam era voltar à mídia todas as acusações de novo no ano que eles iam matar o Papa Bento XVI. Não adiantou nada, né? Porque quando o corpo foi levado para o Vaticano, para a Basílica de São Pedro, choveu de gente, né? Milhares e milhares e milhares de pessoas. Não adiantou. O Papa continua sendo o Papa Bento XVI, continuam mirando o livro dele, continuam falando mal dele. Uns até que falavam mal, criticavam, agora estão até falando bem, porque, olha aí, né? Nem o Papa Bento XVI nunca fez isso, olha... Não que se converteram, não, né? Mas é que as coisas vão ficando tão piores que, de repente, né, cai a ficha que o indivíduo perseguiu um Papa verdadeiro, continua sendo Papa e que o caminho não era esse. Mas, enfim, vamos fazer média na mídia com todos aqueles que sabem que o Papa é Bento XVI. Esse é o esquema deles, para trazer o pessoal para eles e depois levar todo mundo para o anticristo. Isso é óbvio, né? Que eles se converteram. Então, meus irmãos e minhas irmãs, está aqui, olha, atiravam-lhe pedras, outros rogavam-lhe pragas, e diziam-lhe muitas palavras feias. Coitadinho do Santo Padre, temos que pedir muito por ele. E nós pedimos, nós rezamos pelo Santo Padre, e ele lá ficou durante 10 anos, quando a gente descobriu, já estava preso há um tempo, quando o Senhor abriu nossos olhos para o que estava acontecendo, que ele estava prisioneiro no Vaticano, nunca existiu e não existe Papa, como é que eles falam? Emérito. Nunca existiu e nunca vai existir Papa emérito. O Papa é Papa até a hora da morte dele. Até o Paulo VI também não existia bispo emérito. A pessoa ia ser bispo, ia ser padre até o final da vida dela. Aí o Paulo VI baixou lá uma norma lá que a pessoa tinha que simplesmente chegar a 70 anos, ou 75 anos, conforme o cargo, tinha que renunciar. E também se a pessoa não renunciar, e daí o que vai fazer? Não renunciei, né? E daí, né? Enfrenta aí o Vaticano, vocês não vão renunciar. Pronto, me renuncia então, né? Então, mas na verdade sempre o Papa, o Bispo e também o Padre, eles iam até o final, até o último segundo da sua vida. A gente vê muito isso aí nas biografias dos santos que eu estudo, a gente vê muito isso, eles vão até o final. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a questão é essa, esse aqui é realmente o Papa Bento XVI. Agora, São Bento XVI que no céu está, mártir moral nessa terra, e eu tenho para mim que ele é mártir de sangue também, porque foi morto. Assim, a ocasião, a forma, o que aconteceu na morte dele é muito surreal, tem assim 1 milhão de perguntas e nenhuma resposta, tudo muito velado, tudo muito escondido. Olha, dos últimos 3 que ocuparam o Vaticano, não vou falar papas, porque Jorge Mário Bergoglio nunca foi, mas você pega aí o João Paulo II, pega o Bento XVI e pega Jorge Mário Bergoglio, que ocupava lá o cargo, né, vestido de branco, mas não era papa. Bom, 2 foram levados para o hospital. O mesmo hospital, inclusive, não só João Paulo II, como Jorge Mário Bergoglio. Quando chegou na vez do Bento XVI, nós decidimos não levá-lo para o hospital.
Nós quem, filho? Nós quem? E como é que vocês decidem não levá-lo para o hospital? Não tem boletim de morte, não tem nada. Não tem boletim médico. Jorge Mário Bergoglio, olha, o Ben-16 está morrendo, rezem por ele. Cadê os boletins médicos a cada 6 horas, 2 vezes por dia? Qual é a situação que ele tem, que ele não tem, que está sendo dado de remédio, que não está? Como fizeram com o Papa João Paulo II, como fizeram com Jorge Mário Bergoglio também. Tinha boletim direto, fotinho, tudo mais. Ben-16 não, acabaram com ele lá de tal forma que não era nem para ninguém ver. O secretário deu no pira, mesmo sabendo, foi para a Alemanha, passado o final do ano, mesmo sabendo que o Papa estava morrendo. Aqui no Brasil a gente sabia pela mídia, como é que ele não sabia lá? Claro que sabia, não voltou, só voltou depois que ele morreu, e claro, hoje a mídia aí vermelha, né, a mídia que é aí comunista e que leva essas notícias falsas para todo mundo e vai levar todo mundo para o anticristo, eles dizem, não, ele voltou quando ficou sabendo, papo furado, que eu acompanhei ali, minuto a minuto, a situação do Papa Bento XVI, e esse homem, eu pensei que ele ia voltar, ele não voltou, ele deu no pira, ele sumiu. Quer dizer que se vão acaso falar que mataram o Ben 16, bom, eu não estava nem aí, né? Eu realmente não estava lá, eu não sei o que aconteceu, não me comprometa, tudo bem? E colocam o cara, essa mesma mídia aí, que agora fala uma outra coisa do Ben 16, coloca o cara como se fosse, assim, um porta-voz do Ben. O Ben 16 falou sobre... depois que ele morreu, tá fácil o cara falou sobre, né? Eu sou até livro aí, eu não compro essas coisas. Para mim não tem credibilidade. Tá certo? Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu vou comprar livro do carcereiro que trabalhava pro algoz. O cara era do carcereiro do Ben 16, 24 horas por dia. Ben 16 não podia receber uma visita que o cara estava lá sorrindo. Jorge Mário Bergoglio, estou aqui tomando conta, fazendo o meu serviço. Me promove aí, vai, poxa. Né? E simplesmente amando, pago pelo Jorge Mário Bergoglio, porque ele era secretário do Ben 16, depois foi secretário do Jorge Mário Bergoglio. Quando o Papa Bento XVI lançou aquele livro que acabou com o sino da Amazônia, que eles queriam lançar padre casado, mulher padra, quando o Papa Bento XVI lançou aquele livro em janeiro do ano 2020, ali o tal secretário dele foi designado para ficar 24 horas por dia tomando conta dele. Ninguém mais falava com ele que não soubesse quem é que estava entrando, quem é que estava saindo, que ele estava junto. Não tinha mais chance, não tinha mais privacidade. Certo? Pago pelo algoz, pago pelo Jorge Mário Bergoglio, pago pela teologia da condenação. Então, para mim, não é de confiança, minha opinião é essa. Não vou comprar um livro de um cara desse porque não me engana que eu não gosto, eu quero saber a verdade, por pior que seja, eu quero saber a verdade. E eu tenho essa intuição que ele foi morto, e eu tinha a intuição que ele ia ser morto, inclusive. Assim como eu acho que mataram João Paulo II também. Paulo II aparece na janela, uns negócios aqui, né, enfiado aqui no pescoço, olha o que fizeram comigo. Quando ele sai na janela e fala isso aí, o povo puxa ele, tira. Acabou, foi a última aparição dele, não falou mais nada. Depois vai aparecer, Então, bom, aí daí para frente não fala mais nada. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é isso. O ponto é esse é o Papa Bento XVI, que no céu reza por nós, por cada um de nós, da Igreja Católica Apostólica Romana, o remanescente, o que sobrou da Igreja, está aqui na Paróquia Sagrada Face de Tours, levando a Santa Igreja até o final desses tempos, que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A gente pode não ficar falando muito, mas a gente sabe, né, ué.